Sejam todos e todas bem-vindos ao Emages Cursos Jurídicos. Aqui é o professor Gerson Henrique para inaugurarmos nossas aulas em 2025 na nossa comunidade de estudos lá do Emages Cursos Jurídicos, né, pessoal? A gente colocou lá uma, uma enquete para que vocês pudessem escolher o tema da aula de hoje. Coloquei lá várias opções e os nossos participantes escolheram, por maioria de votos, o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Então, na aula de hoje, a gente vai trazer correção de questões de várias bancas relativa ao tema do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Eu dou uma boa tarde aqui a todos presentes, muita gente boa aqui, alguns conhecidos, já alunos nossos. Pessoal, que já fica o convite aqui, de quem ainda não segue o Emaes nas redes sociais, você pode até fazer parte da nossa comunidade, é 100% gratuita. Você pode acessar o Instagram do Emages, e lá na bio existe o link que vai te dar acesso à nossa comunidade gratuita, em que nós estudamos com os alunos, trazemos novidades, a gente coloca lá alguma jurisprudência relevante, que certamente vai aparecer em prova de concurso público, colocamos novidades legislativas. Ontem mesmo eu já postei, por exemplo, a, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Manuel da Silva, né, que acabou de ser publicada, foi publicada no dia de ontem, e o Brasil apresenta mais uma condenação. Mais uma condenação. A condenação aconteceu em novembro do ano passado, e a decisão, a sentença da corte foi publicada na data de ontem, né? Então, já está lá disponível para os alunos lerem, tá bom? Então, faça parte da nossa comunidade, você tem muito a ganhar com isso. Você é estudante de direito, né, e também de concurso público, vai ter muita informação na nossa comunidade, tá bom? E foi de lá que surgiu a ideia da aula de hoje. Como eu falei, alguns temas, vocês escolheram Sistema Interamericano. Então, a gente vai falar na aula de hoje de Corte Interamericana, Comissão Interamericana, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o mesmo Pacto São José da Costa Rica, né? Busquei aí várias bancas para trazer para vocês aqui na aula de hoje questões variadas de várias bancas, as principais que realizam provas na matéria de direitos humanos. Fiquem à vontade para participar da aula. Se em um determinado ponto da explicação vocês não entenderem, pode utilizar o chat, pode utilizar o microfone. Fiquem à vontade. A gente sempre fala aqui no Emages que a ideia das aulas ao vivo é justamente para permitir essa interação entre o aluno e o professor, tá bom? E também, claro, para salvaguardar os alunos de que a nossa aula sempre estará atualizada. Aula ao vivo, claro, é obrigação do professor sempre manter a aula atualizada, o que é muito difícil, né? A gente sabe na trabalheira, dado o grande volume que existe de informações, mas a gente sempre traz para vocês aqui o que tem de mais novo. A gente, às vezes, até na mesma aula, a gente comenta na aula do dia, a gente comenta um julgado que saiu naquele mesmo dia, na parte da manhã, da tarde, a gente já comenta na aula da noite, né? Então, sempre com esse compromisso de manter as aulas devidamente atualizadas. Pessoal, sem mais delongas, já vou aqui compartilhar a tela. Boa noite, grande. Boa noite, não, né? Boa tarde, né? Estou acostumado aqui com as aulas da noite. Boa tarde, meu amigo Juliano, Maria Amélia. Sejam todos e todas bem-vindos, pessoal. Já vou aqui compartilhar a tela para a gente começar com a nossa aula de correção de questões sobre o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Primeira questão aqui, pessoal, uma questão de juiz federal, banca FGV, TRF da terceira região, né? Diz o seguinte: a Corte Interamericana de Direitos Humanos, além de competência contenciosa para o julgamento de casos na América, possui competência consultiva em matéria de interpretação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e de qualquer tratado relativo à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Neste sentido, assinale a alternativa correta. Então, vamos atrás da alternativa correta. Então, veja, a questão é que ela versa sobre Corte Interamericana, que é o órgão judicial do sistema interamericano. Existem dois órgãos de proteção, pessoal, no sistema interamericano: a comissão e a corte. O procedimento sempre começa pela comissão. Então, você tem lá na convenção quais são os legitimados, qualquer pessoa, grupo de pessoas,
uma organização não governamental reconhecida em pelo menos um estado da OEA, e também os estados. Eles podem, sim, iniciar o procedimento, mas sempre vai iniciar perante a comissão. No sistema interamericano não existe o chamado jus standi. O que é o jus standi? É aquela possibilidade de acesso direto à corte. Não, o procedimento começa na comissão, e aí a comissão ou um estado podem levar o caso até a corte se não conseguir resolver na comissão. Cuidado, pessoal. Quem pode provocar a corte é tão somente a comissão ou um estado. Embora indivíduos também, né, grupo de pessoas, ONGs, possam começar o procedimento, o processo perante a comissão, não podem levar o caso até a corte. Para levar até a corte, apenas os estados ou a comissão, tá bom? Boa tarde, Alex. São Sapé, Rio Grande do Sul, né? Tá longe aí, meu amigo. Longe de mim, claro, né? Pessoal, letra A. No plano contencioso, a competência da Corte se estende a qualquer Estado membro da OEA, parte ou não da Convenção. Veja, a Corte ela tem tanto a competência contenciosa quanto a competência consultiva. Competência consultiva é para emitir opiniões consultivas, pareceres a respeito de determinada matéria. Quem que pode acionar a competência consultiva da Corte? Qualquer Estado da OEA, que é mais amplo, né, que é um serviço que a Corte presta para os Estados da OEA, ou os órgãos da OEA, incluindo a comissão, que a comissão ela tem esse papel dúplice, porque tanto ela atua no subsistema da Carta da OEA, como ela atua também no subsistema da Convenção. Então, ela exerce um papel dúplice, já que ela participa dos dois subsistemas, diferentemente da Corte, que só atua no subsistema da Convenção. A Corte só é órgão da Convenção. A comissão é órgão tanto da Convenção quanto da Carta da OEA. Bom, então, no plano contencioso, a competência da Corte se estende a qualquer Estado membro da OEA, parte ou não da Convenção. Errado, né, pessoal? Não é qualquer Estado. Veja, para que um Estado ele seja demandado, para que ele seja processado perante a Corte Interamericana, além de ter assinado, além de ele ter ratificado a Convenção Americana, ele deve também ter aceitado a competência contenciosa da Corte. Então, não é qualquer Estado membro da OEA. Você tem, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, são estados que nunca ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos, portanto, não podem ser processados perante a Corte. A Venezuela, ela já denunciou a Convenção Americana, então ela também não poderá mais ser processada perante a Corte. Tá bom? Então, a letra A está incorreta. Letra B, ante a multiplicidade de instrumentos de proteção, um dos critérios de interpretação é o da primazia, ou seja, da preferência, da prevalência da norma mais favorável à vítima. Perfeito, né? Aqui é o nosso gabarito. Aqui, pessoal, esse princípio aqui de interpretação das normas de direito internacional relativos aos direitos humanos, nada mais é do que uma aplicação do princípio pro homini. Pro homini, também chamado de pro persona, que é justamente aqui que diz que deve se dar a interpretação mais favorável à vítima, a proteção dos direitos humanos daquela vítima. E desse princípio, a gente pode extrair, portanto, a primazia da norma mais favorável. Cuidado que essa norma mais favorável, ela tanto pode ser a nacional como a internacional, tanto faz. Pode ser um, no caso ou outro. Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, quando ela fala do princípio da presunção de inocência, ela fala que ninguém será, todo mundo, ela diz, todo mundo, né, todos têm direito à presunção de inocência, enquanto não for comprovada legalmente a sua culpa. Então, veja, ela estabelece um determinado marco temporal, ela que eu digo a convenção, enquanto não for cumprido legalmente a sua culpa. Já a nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 88, ela foi mais além, o marco é mais adiantado, né? Porque ela fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, veja, você tem aqui a Convenção Americana estabelecendo até que a presunção de inocência vai até que se comprove legalmente a culpa, e a nossa Constituição diz que vai até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, como o marco temporal aqui é maior, é mais estendido aquele estabelecido na Constituição Federal, então vale o preceito constitucional, já que ele é mais favorável, no caso, à proteção dos direitos humanos. Beleza?
Então, letra B é o nosso gabarito, mas vamos ver aqui o erro das demais. Letra C. No plano consultivo, a competência da Corte é limitada aos estados partes da Convenção. Não, não é, né? Aqui o artigo 64, parágrafo 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós já falamos que quem é que pode, ó, acionar a competência consultiva da Corte. Não é só o Estado parte, pessoal, é qualquer Estado da OEA. Cuidado com isso aqui. Qualquer Estado da OEA ou os órgãos da Carta da OEA, englobando, claro, a comissão. Como eu falei, também é órgão da Carta da OEA. Tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha aí. A competência contenciosa, aí, só quem pode ser demandado perante a Corte vai ser um Estado parte da OEA, desculpa, o Estado parte da Convenção, que tenha aceitada a competência contenciosa da Corte Interamericana. Então, cuidado com essa diferenciação no que toca à legitimidade em relação ao acionamento da competência consultiva e também da competência contenciosa da Corte Interamericana. Letra D, a respeito da competência contenciosa, a competência contenciosa, não falei, mas eu falo agora, é aquela para julgar casos, né, em que a Corte ela vai prolatar uma sentença com efeitos vinculantes, com eficácia vinculante, vai vincular aquele Estado condenado. Vai fazer, ela vai ter efeitos interpartes vinculantes e vai ter efeito também de coisa interpretada, né, para os demais Estados que não são partes. Então, a respeito da competência contenciosa, os tribunais internacionais de direitos humanos substituem os tribunais internos no julgamento de violações a direitos humanos, desde que esses sejam a eles jurisdicionados. O pessoal está errado. Cuidado, ó. Não se admite a chamada teoria da quarta instância. Ela não é admitida, tá? Olha, quando você tem um Tribunal Internacional de Direitos Humanos julgando determinada causa contra um Estado, parte de um tratado internacional, ele não tem uma, vamos dizer assim, uma competência recursal, não. Quando a Corte Interamericana julga um caso contra o Brasil, ela não está julgando um recurso que chegou até o Supremo Tribunal Federal e depois a parte que não concordou com a decisão do Supremo recorre até a Corte. Não, pessoal, não é isso. O que ela analisa são fatos acontecidos no Estado parte da Convenção Americana ou de qualquer tratado que tem aplicação no sistema interamericano. E aí o que vai acontecer? Se a Corte entender que aquele Estado parte violou algum dispositivo da Convenção, aí sim vai condenar aquele Estado. O que pode acontecer até, por exemplo, se aquele Estado prolata, por meio do seu judiciário, uma sentença inconvencional, uma sentença que viola algum tratado internacional de direitos humanos aqui do sistema interamericano, tá bom? Então, toma aquilo como fato, violou, aí condena o Estado. Mesmo que haja a prática dentro daquele território do Estado parte, de um ato que viola direitos humanos por um particular, e a depender da espécie de federação, o município, o Estado membro agora, né? Ou até a União, violou direitos humanos, quem responde é o Estado parte do Tratado Internacional. Então, no nosso caso aqui do Brasil, o particular, a gente vai ver já já uma questão sobre o particular violando direitos humanos, se o Brasil pode ser condenado quando o particular viola direitos humanos. Eu já adianto que sim, a depender da situação concreta. O município, o Estado-membro, a própria União violou direitos humanos, pessoal, sempre quem vai responder perante a sociedade internacional é a República Federativa do Brasil. Aí, por exemplo, se quem violou direitos humanos, no caso concreto, foi o município, o Estado brasileiro vai ser condenado e aí ele pode entrar com ação regressiva aqui no plano interno contra o município. Tá bom? Então, essa teoria da quarta instância não existe. A Corte Interamericana, ela não está hierarquicamente superior ao nosso Supremo Tribunal Federal. E a letra E, a Corte tem jurisdição para examinar casos que envolvam a denúncia de que o Estado parte violou o direito protegido pela Convenção, sendo que a denúncia pode ser feita por qualquer indivíduo e pela Comissão Interamericana. Errado. Já falei para vocês que para acessar a Corte, tão somente a comissão ou estados, o indivíduo não. O indivíduo ele pode acionar a comissão, mas ele não pode acessar a corte. Ele até vai atuar perante a corte, pessoal. Não como uma materialização do jus standi, que eu falei para vocês que não existe esse acesso direto. Mas existe o chamado locus standi.
que é o locus standi? O locus standi é porque a vítima ela vai ter participação, sim. Inclusive, ela que oferece o chamado EPAP, escrito de petições, argumentos e provas, né? A petição é apresentada pela vítima. Depois que o Estado ou a comissão levar o caso até a corte vai notificar a vítima para apresentar o EPAP, essa petição inicial, tá bom? E ela vai fazer se representar por um advogado, se ela não tiver, a corte até pode designar um defensor público interamericano. Cuidado que a comissão atua sim no procedimento perante a corte, mas a comissão ela não representa a parte, não representa, ela é independente. A parte estará representada por um advogado de sua escolha. Então, gabarito da primeira questão, letra B de bola. Foi isso? Letra B de bola. Vamos adiante aqui, segunda questão. Uma questão agora de delegado da Polícia Civil, Banco FGV, Polícia Civil de Minas Gerais, questão recentíssima, 2025. As opções a seguir apresentam casos brasileiros analisados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, à exceção de um. Assinale. Aqui, pessoal, o único caso que não diz respeito ao Brasil é o primeiro aqui, da letra A. Caso Arren. Esse caso aí, ele envolve, na verdade, a Costa Rica. Esse caso aqui tem como demandado o Estado da Costa Rica, tá? Foi um caso em que a Costa Rica foi condenada por não existir no seu ordenamento jurídico interno um recurso que permita obter uma revisão abrangente das sentenças criminais, tá? O caso Exé, o Brasil foi condenado, aconteceu no estado do Paraná, houve desrespeito ao sigilo das comunicações telefônicas de direito à associação também, de integrantes do MST. O caso Ximenes Lopes foi a primeira condenação do Brasil, Damião Ximenes Lopes foi condenado, assassinato de Damião Ximenes Lopes, que aconteceu no estado do Ceará, né? Violação do seu direito à vida. Aqui foi daí que surgiu a política antimanicomial no Brasil e até acelerou também a aprovação da lei que prevê os direitos da pessoa com deficiência. O caso Nogueira Carvalho também contra o Brasil foi o único caso até hoje que o Brasil foi absolvido. O Brasil ele já apresenta, salvo engano, 15 condenações. 15. E o único caso em que foi absolvido foi justamente no caso Nogueira de Carvalho, né, que foi o assassinato de um ativista de direitos humanos no estado do Rio Grande do Norte. O Brasil ele apurou de forma diligente e séria e eficaz o caso, né? Levou os supostos homicidas a júri, só que o júri acabou absolvendo, né, os supostos autores do homicídio de Nogueira de Carvalho. Ora, a obrigação, pessoal, a chamada obrigação processual positiva, que é aquela obrigação de investigar, processar e punir, ela é uma obrigação de meio, ela não é uma obrigação de resultado. Então, o Brasil, ele se valeu, se utilizou de todos os meios possíveis, respeitando o dever do processo legal, para apurar o caso do assassinato de Nogueira de Carvalho. E ainda assim, o júri acabou absolvendo. Então, está dentro da nossa democracia, né? Dentro do devido processo legal, também a absolvição faz parte. Então, como o Brasil ele foi diligente, ele realizou a investigação séria e tentou apurar os fatos da forma devida, acabou sendo absolvido, nesse caso, Nogueira de Carvalho. Repito, foi a única absolvição do Brasil até agora. Caso Herzog, Vladimir Herzog, isso aí aconteceu na época da ditadura, o assassinato também do jornalista, né? Compareceu até o DOI-CODE e depois apareceu assassinado, mas simularam um suicídio. O Brasil, depois, perante a corte, reconheceu que realmente foi assassinado. Foi assassinato e acabou sendo condenado também pela Corte Interamericana nesse caso. Interessante aqui nesse caso, Herzog, pessoal, assim como aconteceu também no caso Gomes Lund, que é o caso da guerrilha da Araguaia, que a Corte deixou claro, né, que o que porque assim, ó, quando você tem um Estado que não aceitou a competência contenciosa da Corte, ele não pode ser processado perante a Corte. E quando ele aceitou, aplica-se como regra o princípio da irretroatividade, ou seja, para os fatos anteriores, aquele Estado não pode ser processado, só para fatos posteriores. No entanto, a Corte entende que há exceções. Quando? Quando existirem violações contínuas e permanentes de direitos humanos. O desaparecimento forçado, por exemplo, é uma violação contínua e permanente de direitos humanos. Enquanto a pessoa estiver desaparecida, está acontecendo uma violação de direitos humanos. Então, mesmo para casos anteriores a 10 de novembro de 98, que foi para quando retroagiu a aceitação da competência da Corte pelo Brasil, né, competência contenciosa,
Mesmo para casos anteriores, se tratar de desaparecimento forçado, o Brasil pode sim ser processado perante a corte, como já aconteceu, né, por exemplo, no caso da guerrilha do Araguaia, Gomes e Nunes. E também quando houver uma violação da obrigação processual positiva, que é justamente a obrigação de investigar, processar e punir os violadores de direitos humanos, para evitar impunidade. Enquanto existir impunidade, mesmo para fatos anteriores, pode sim haver o processo perante a comissão e depois perante a corte. Foi o que aconteceu no caso Herzog. O Brasil foi condenado não pelo homicídio, né? Porque o homicídio, você não vai ter uma violação de direitos humanos que se prolonga no tempo. E como o caso Herzog é da época da ditadura, então ele é anterior à data em que o Brasil aceitou a competência contenciosa da Corte. Como eu falei, aconteceu em 10 de dezembro de 98. Mas então por que o Brasil foi condenado? Foi condenado pela impunidade. Foi condenado por violar a obrigação processual positiva de investigar, processar e punir os autores do assassinato de Vladimir Herzog. Tá bom? Então, nosso gabarito da segunda letra A. Vamos para a terceira. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, que lhe seja submetido, desde que os Estados partes, no caso, tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, seja por convenção especial, né? Porque eu acabei de falar. Diante do exposto, é correto afirmar que a Corte compor-se-á de. Aqui foi uma questão cobrando a composição da corte, que também aparece muito, especialmente em prova do delegado, aparece muito. Aparece também nas outras. Veja, a comissão e a corte, ambas são compostas de 7 membros. A diferença é quanto à duração de mandato. Na comissão, 4 anos, permitindo uma recondução. E na corte, 6 anos, permitindo também uma recondução. Tá bom? Então, mais o número de integrantes é igual. São 7 comissários na comissão e 7 juízes na Corte Interamericana. Só muda o tempo e duração do mandato. Na comissão, 4 anos, pode haver uma única recondução, e na Corte, 6 anos, pode haver uma única recondução. Então, pessoal, letra A, vamos ver que é a letra A. 7 juízes, correto, nacionais dos Estados membros da organização, eleitos a título pessoal entre juristas da mais alta autoridade moral, correto, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúne as condições requeridas para o exercício das mais altas e elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos. Perfeito, pessoal, aqui já é nosso gabarito. Está de acordo com o artigo 52, 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá bom? Olha, o processo de escolha do juiz da corte, ele é feito por indicação dos estados, né? 3, pode indicar até 3, e se indicar até 3, pelo menos um, necessariamente tem que ser de outra nacionalidade. Não pode ser da nacionalidade daquele estado que indica. Então, o Brasil pode indicar até 3, pode. Se indicar 3, pode indicar 2 brasileiros, e o terceiro tem que ser de outra nacionalidade. Esse de outra nacionalidade, inclusive, pode ser até de estado que integra a OEA, mas que não ratificou a Convenção Americana. Então, o Brasil, por exemplo, pode indicar um canadense, embora o Canadá não tenha ratificado a Convenção Americana, pode, porque o Canadá, embora não tenha ratificado a Convenção, ele integra a OEA, tá bom? Então, cuidado, isso aqui é uma pegadinha. Bom, a letra A ela vai acabar excluindo as demais, né? Ó, letra B, 11 juízes? Não, são 7 juízes. Letra C, 15 juízes? Não, são 7. Letra D, 10 juízes? Também não, são 7. E letra E, 9 juízes? Não, são 7 juízes. Então, gabarito, letra A, da terceira questão. Vamos para a quarta. Sobre a comissão agora, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Assinale a afirmativa correta. Então, vamos ver aqui o que tem de correto a respeito da comissão. Letra A. As vagas que ocorrerem na comissão que não se devam à expiração normal do mandato serão preenchidas por pessoa indicada pelo presidente da comissão, desde que tenham reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Errado, pessoal. Não é o presidente da comissão que vai indicar. Na verdade, é o Conselho Permanente da OEA. Conselho Permanente
da OEA, tá bom? Conforme o artigo 38 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Conselho Permanente. Então, a banca só trocou aí, né? Não é o presidente da comissão, e sim o Conselho Permanente da OEA, que vai preencher essa pessoa aí, tá bom? Essa vaga deixada por ela. Olha, letra B. Pode fazer parte da comissão mais de um nacional de mesmo país. Já pode parar aí. Está errado. Não pode fazer parte da mesma comissão nacionais do mesmo estado. Assim como você não pode ter na composição da corte nacionais do mesmo estado. Hoje a gente tem um brasileiro lá como juiz da corte, né, que é o Rodrigo Mudrovich. Então, se tem um brasileiro, você não pode ter um outro juiz brasileiro. Os outros 6 juízes devem ser de nacionalidades distintas do Brasil. Então, a letra B está incorreta conforme o artigo 37, parágrafo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Dois nacionais não podem fazer parte da comissão. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 11, são 11 membros? Não, já falei que são 7. 7 membros, e não 11, né? Então, errado, já está errado aqui a letra C, conforme o artigo 34 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu vejo que cai muito a letra da convenção, né? Os membros da comissão serão eleitos por 4 anos, certo? E só poderão ser reeleitos uma vez. Isso, uma única recondução. Porém, o mandato de 3 dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de 2 anos. Perfeito, pessoal, porque o nosso gabarito está de acordo com o artigo 37, 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. E é isso mesmo. Ó. Quando você teve a primeira eleição da comissão, o mandato de 3 dos membros designados acabou com o prazo de 2 anos. Tá bom? Aí depois disso, agora, mandato de 4 anos, permitindo uma única recondução. Letra E. Cada um dos governos dos Estados-membros pode propor até 5 candidatos? Não, né? Até 3. Até 3 candidatos. Nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado membro da OEA. Até 3 candidatos, segundo o artigo 36, parágrafo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, nosso gabarito da quarta questão, letra D. Vamos para a quinta. Desde o ano de 2014, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem se posicionando sobre a alegação de graves violações de direitos humanos de pessoas privadas de liberdade no complexo prisional do Curado, situado em Recife, no estado de Pernambuco. Sobre a situação e a jurisprudência do Supremo, é correto afirmar que, olha, esse caso aí, pessoal, ele envolveu, né, uma superlotação desse complexo prisional do Curado, que fica situado em Recife, Pernambuco, né? E aí, foi o que aconteceu. Por conta da superlotação, a corte, ela prolatou uma medida provisória. Cuidado, que não foi uma condenação, foi uma medida provisória para determinar ao Brasil que conte em dobro cada dia que aquelas pessoas estão submetidas a uma situação de superlotação carcerária. Isso já havia acontecido no Rio de Janeiro, no Instituto Plácido de Sá Carvalho. Também já existia contra o Brasil uma medida provisória da Corte, também determinando a contagem em dobro. Salvo para aqueles crimes mais graves, né, de homicídio, crimes sexuais, crimes contra a vida. Aí tem que fazer o exame criminológico para saber se vai ter direito a essa contagem em dobro. Professor, o que é essa medida provisória? Olha, você tem presente no sistema interamericano as chamadas medidas de urgência. Medidas de urgência são gênero, e você vai ter como espécie as medidas cautelares, que são prolatadas pela comissão, e elas não têm efeito vinculante. As medidas cautelares da comissão não têm efeito vinculante. Você tem também medidas urgentes, que são aquelas prolatadas pelo presidente da corte, quando a corte não estiver em funcionamento, naquele tempo lá, né, de férias, em que a corte não está reunida, e as medidas provisórias, que também editadas pela corte quando ela estiver em reunião. As medidas urgentes e as medidas provisórias da corte têm eficácia vinculante.
Só as medidas cautelares da comissão que não têm eficácia vinculante, tá bom? Quem é que tem legitimidade para apresentar um requerimento de medida provisória na Corte? Bom, se o caso ainda não estiver tramitando perante a Corte, aí só a comissão pode requerer medida provisória à Corte quando o caso não estiver tramitando lá. Se o caso já estiver tramitando, aí a própria Corte pode conceder de ofício a medida, outorgar de ofício a medida provisória, ou então pode ser requerido pela própria comissão, pela vítima, o peticionário, ou por um Estado parte, né? Um Estado que demandou um outro Estado ali perante a Corte Interamericana. Tá bom, pessoal? Só uma última observação. Essas medidas provisórias da Corte são materializadas por meio de recomendações. São recomendações outorgadas pela Corte. Então, vamos ver aqui a letra A. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana, no caso envolvendo o complexo prisional do Curado? Não, não é uma condenação, né? Não é julgamento de mérito. Foi uma medida provisória da Corte, que são, como eu falei, elas são materializadas por meio de resoluções, quando existir uma possível violação de direitos humanos, né, que vai causar um grave dano de difícil reparação, ou até irreparável para os direitos humanos. Então, é uma medida urgente, uma medida que demanda uma urgência, precisa logo a Corte agir, né, para evitar essa grave violação de direitos humanos. Entre as medidas provisórias pela Corte, consta a determinação de que o Estado brasileiro feche os estabelecimentos penais do Complexo do Curado. Não, não houve a determinação de fechar, mas sim a contagem em dobro. Letra C. As medidas provisórias impostas pela Corte não têm caráter vinculante. Eu acabei de dizer que tem sim. O que não tem é a medida cautelar da comissão, sendo recebidas como recomendações pelo ordenamento jurídico brasileiro. Está errado. Tem sim caráter vinculante. Letra D. Após a declaração do sistema prisional brasileiro como um estado de coisas inconstitucional pelo Supremo, em 2015, a situação foi considerada regularizada pela Corte Interamericana. Não, né? Tanto é que expediu essa medida provisória contra o Brasil no caso do Complexo do Curado de Recife. Então, não tem nada de resolução ainda não. Letra E, só sobrou ela, vai ser o nosso gabarito, né? Então, o gabarito é a letra E. A Corte determinou o cômputo em dobro da pena de pessoas privadas de liberdade no Complexo do Curado, desde que não acusadas por crimes contra a vida, integridade física e dignidade sexual, sendo a medida validada pelo Supremo. Correto. Tanto é que depois, né, a Defensoria ela foi com habeas corpus coletivo até o Supremo, e o Supremo acabou estendendo os efeitos da medida provisória da Corte para toda e qualquer pessoa presa no Complexo do Curado. Então, nosso gabarito é letra E da quinta questão. Sexta questão. Sobre o Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, então vamos atrás da alternativa correta. Letra A. O esgotamento dos recursos locais é requisito de admissibilidade da petição endereçada pela vítima ou seu representante à Corte? Não, a Corte não, cuidado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, contendo denúncia de violação de direitos humanos. Olha, quando a petição chega até a comissão, porque já falei para vocês que o procedimento começa perante a comissão, ela vai fazer um juízo de admissibilidade. E um dos requisitos que ela vai observar justamente é se houve o esgotamento dos recursos internos lá no Estado. Né? Se a vítima, aquele peticionário, ele esgotou os recursos internos no ordenamento jurídico interno. E aí, essa suposta vítima, ela vai ter 6 meses contados da notificação da decisão definitiva para provocar a comissão, tá bom? Então, cuidado, não é perante a corte, é perante a comissão que vai se observar esse requisito. Letra B, a ausência de decurso do prazo de 6 meses, contado da data do fato ou de sua ciência por parte do poder público. Olha o erro aí, né? Pegadinha. Cuidado, são 6 meses? São. É requisito de admissibilidade para apresentação de denúncia de violação de direitos humanos? Então, são 6 meses? São, mas não são 6 meses contados da data do fato ou da ciência por parte do poder público, não. 6 meses contado do dia em que a parte ela é intimada, é notificada da
decisão definitiva. E aí não se resolve aquele problema de violação de direitos humanos, ela vai ter 6 meses contado dessa intimação para provocar a Comissão Interamericana. Então, o erro aí está no termo inicial, pessoal. Onde é que está aí? Está no artigo 46, 1b da Convenção Americana de Direitos Humanos. Letra C. A exceção de admissibilidade por ausência e de esgotamento dos recursos internos pode ser invocada pelo Estado a qualquer tempo, desde que antes do proferimento da sentença pela Corte. Cuidado, essa alternativa também está incorreta. Por quê? Porque existe uma renúncia tácita. O professor André de Carvalho Ramos, ele fala que o Estado ele tem que apresentar as exceções preliminares perante a comissão. Se ele não apresentou uma exceção preliminar, por exemplo, a parte não esgotou os recursos internos, é um exemplo de exceção preliminar. Se ele não apresentou perante a comissão, não poderá apresentar perante a corte. Aplica-se aqui o chamado princípio do estopel. Princípio do estopel. Que nada mais é, pessoal, do que o non venire contra factum proprium na seara internacional. Ou seja, aquela vedação de comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva, você vê lá no processo civil, né? Também direito civil. Não pode a parte apresentar um comportamento contraditório. Ela apresenta o comportamento, vem apresentando um comportamento no sentido que cria na outra parte. Estava comentando essa letra C, né? Vou repetir aqui. A exceção de admissibilidade por ausência e de esgotamento dos recursos internos pode ser invocada pelo Estado a qualquer tempo, desde que antes do proferimento da sentença pela Corte. Eu falei para vocês que não, né? Não é a qualquer tempo, então o erro está aqui. Ó, não é a qualquer tempo, né? Porque se o Estado não alegou perante a sessão preliminar, perante a comissão, não poderá alegar depois perante a corte. Vai acontecer uma renúncia tácita. Aplica-se o princípio do estopel, ou o non venire contra factum próprio na seara internacional. Vale dizer, aquela vedação de comportamento contraditório. Se o Estado não alegou perante a comissão, ele não pode, de forma inédita, alegar perante a corte. Quando é que ele vai poder alegar perante a corte? Quando ele já alegou na comissão e a comissão não acolheu. Aí, nesse caso, depois ele pode repetir aquela exceção preliminar perante a corte. Letra D. O requisito de esgotamento dos recursos locais pode ser dispensado caso se constatem barreiras de acesso à justiça, com dificuldade de acesso da vítima aos recursos de jurisdição interna. Perfeito, pessoal. Aqui é o nosso gabarito, né? Eu estou usando o mouse aqui porque deu algum problema depois que a energia caiu. Tem um problema aqui no meu tablet, não estou conseguindo usar mais a canetinha. Então, por isso que está saindo meio... Está horrível, né? Mas o que vale aqui é o conteúdo. Pessoal, está certo. Segundo o artigo 46, 2b da Convenção Americana. Justamente, o requisito do esgotamento do recurso local pode ser dispensado, a depender da existência de barreiras. Primeiro, ou não existe aquele recurso interno, não existe o devido processo legal, ou até existe, mas a vítima foi impedida de acessá-lo, ou então, pessoal, a vítima conseguiu acessar, mas está havendo uma demora excessiva na solução daquela demanda. Aí, nesse caso, pode ser dispensado esse requisito do esgotamento dos recursos internos. Então, nosso gabarito é a letra D. Está expressamente previsto no artigo 46, 2b da Convenção Americana. É facultativo o acionamento simultâneo de mais de um mecanismo internacional de proteção de direitos humanos. Errado. Não pode haver o acionamento simultâneo de mais um mecanismo internacional de proteção de direitos humanos, porque senão vai acontecer a chamada litispendência internacional, ou a coisa julgada internacional, a depender da situação. Então, não pode. Isso também é mais um requisito também presente no artigo agora 46, 1c da Convenção Americana. Sétima questão, sobre os casos do Brasil levado ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é correto afirmar que, letra A, no caso Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil, a Corte Interamericana condenou o Estado brasileiro pela violação da obrigação de processar e condenar, como também de prevenir essas práticas degradantes. Olha, pessoal, essa alternativa A está errada. Cuidado, o caso Maria da Penha não chegou à corte.
ele foi resolvido perante a comissão. Então, isso aqui já caiu mais de uma vez e continua caindo, né? Uma questão recente de 2024. O caso Maria da Penha, repito, não chegou até a corte, ele foi o Brasil, não. Letra B. No julgamento do caso Ximenes Lopes versus Brasil, a corte, entre outros, estabeleceu o dever do Estado em elaborar a política antimanicomial. Correto. Até já falei aqui sobre isso, né? Sobre esse caso. O caso Ximenes Lopes foi, né? Acabou havendo maus tratos e a morte de Ximenes Lopes no estado do Ceará, numa clínica. Tinha caído para ela também lá, tá? Mas já voltamos. Vamos lá. Então, ó, no caso Ximenes Lopes versus Brasil, a corte, entre outras recomendações, né? Entre outras, melhor, decisões, condenações contra o Brasil, recomendou sim a elaboração da política antimanicomial, nesse caso, Ximenes Lopes, envolvendo, como eu falei, maus tratos e a morte de Damião Ximenes Lopes no estado do Ceará, numa clínica lá para pessoas com doenças mentais. Então, a letra B é o nosso gabarito, é correto. Vamos ver aqui o erro das demais. No caso, comunidades indígenas da bacia do Rio Xingu versus Brasil, caso Belo Monte, a Corte condenou o Estado brasileiro pela violação ao direito de consulta estabelecido na Convenção 169 da OIT. Errado. Esse caso ainda não está na Corte, ele ainda está na comissão. E a comissão ela emitiu uma medida cautelar, né, para que o Brasil ele suspendesse o licenciamento da obra de Belo Monte. Depois a comissão ela alterou essa medida cautelar para que haja um respeito aos direitos das comunidades indígenas, especialmente esse dever de consulta prévio, né? Mas esse caso ainda não está na corte, então o erro está aí, está na comissão. Letra D. No caso Gomes Lund e outros versus Brasil, caso Guerrilha do Araguaia, a corte condenou o Estado brasileiro e, entre outras medidas, reformou a decisão proferida pelo Supremo. Já falei que a corte não reforma a decisão do Supremo, está errado, né? No julgamento da ADPF. A corte reconheceu, sim, no caso Gomes Lund, a inconvencionalidade da lei de anistia brasileira, como ela já reconheceu também em vários outros casos de outros estados, Argentina, o Chile, né, essas leis de auto-anistia, a Corte entende que são inconvencionais, inclusive a brasileira também. Então a gente tem esse conflito aí, porque o STF já decidiu que a lei de anistia brasileira foi recepcionada pela Constituição, ao passo que a nossa Corte Interamericana entende que é uma lei inconvencional. Então a letra D também está errada. Letra E. O caso Tavares Pereira e outros, versus Brasil, não teve o seu mérito julgado pela Corte Interamericana em razão da sua inadmissibilidade devido ao não esgotamento dos recursos internos. Errado, pessoal. Esse caso foi julgado recentemente, tá? E o Brasil novamente foi condenado aqui. Foi em março de 2024, ele foi condenado no caso Tavares Pereira pelo assassinato de um trabalhador rural, o trabalhador Antônio Tavares Pereira, na cidade de Marabá, estado do Pará, também um integrante aí do MST. E o Brasil foi condenado, entre outras coisas, justamente porque violou aquela obrigação processual positiva de investigar, processar e punir os autores do homicídio de Antônio Tavares Pereira. Então, errado, o Brasil foi sim condenado em março do ano passado. Continuando aqui, vamos adiante. Sobre o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, é correto afirmar que, letra A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é composta por 11 membros? Não, já falei que são 7 membros. Ó, vocês vejam que naquela questão anterior, essa mesma situação aqui foi cobrada numa prova de delegado, e agora está sendo cobrada na prova do defensor público, né? Então veja que essa questão da composição da comissão, da corte, cai bastante. Todo Estado parte pode, no momento do depósito do instrumento de ratificação ou adesão à convenção, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado parte alegue haver outro Estado parte incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nessa convenção. Perfeito, pessoal. Aqui já é nosso gabarito, letra B. Ora, existe um mecanismo de proteção de direitos humanos aqui no sistema interamericano que é a chamada comunicação interestatal, que é quando um Estado ele vai denunciar um outro Estado de violação de direitos humanos. Nunca aconteceu na nossa história, mas tem previsão na Convenção Americana. Só que esse mecanismo ele precisa de aceitação expressa do Estado parte. Se o Estado parte da Convenção não aceitar, ele não pode ser demandado por outro Estado parte. Ele pode ser demandado por uma pessoa física, né? Pode ser por um grupo de pessoas, uma organização não governamental, perante a comissão, mas não
mas não por outro Estado parte. O Brasil, por exemplo, ele nunca aceitou expressamente esse mecanismo de proteção de direitos humanos. Portanto, o Brasil não pode ser, é, ele não pode ser demandado por outro Estado perante a comissão, salvo se ele aceitar para um caso específico. Nesse caso, imagine que a Argentina denunciou o Brasil perante a comissão, alegando que houve violação de direitos humanos no território brasileiro. A comissão ela notifica o Brasil para saber se o Brasil aceita ser processado só para aquele caso. Aí pode acontecer. Mas, regra geral, não pode, porque o Brasil nunca ratificou, nunca aceitou expressamente esse mecanismo. A Corte Interamericana é composta de 7 juízes nacionais dos Estados-membros da OEA, podendo haver 2 juízes da mesma nacionalidade. O erro aí é dizer que pode haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Não pode. Tem que ser juízos 7 que compõem a Corte de nacionalidades diversas. Letra D. Somente os Estados-partes à Comissão de Organizações Internacionais de Defesa dos Direitos Humanos têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Olha, Estado-parte, sim. A Comissão Interamericana, sim. Organização Internacional, não. A Organização Internacional não pode submeter o caso à Corte. Somente Estado, parte e também a Comissão. Letra E. A sentença da Corte será definitiva. Correto. Não cabe recurso contra a sentença da Corte. Cabe, no máximo, um pedido de interpretação, que equivale aos nossos embargos de declaração. Podendo contra ser interposto um recurso no prazo de 10 dias. Não cabe recurso. Ela é inapelável. A sentença da Corte é inapelável. Tá bom? Não cabe recurso. Está errado. E, além disso, pessoal, ela também não passa pelo processo de homologação de decisão estrangeira, né? Porque ela não é uma sentença estrangeira, é uma sentença internacional, já que ela não provém do Poder Judiciário estrangeiro, ela provém, na verdade, do Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Comentei a letra E para vocês, estava falando que a sentença da Corte, como é uma sentença internacional, ela não precisa passar pelo processo de homologação de decisão estrangeira, diferentemente daquela sentença que é proveniente do judiciário estrangeiro. Aí sim, essa precisa passar pelo processo de homologação de sentença estrangeira. Nona questão. Segundo a Convenção Americana, é correto afirmar ou a encarceramento arbitrários, salvo na hipótese de sanção disciplinar imposta à pessoa privada de liberdade para o cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado. Essa parte final deixou errado, né? Essa exceção que não tem. Está no artigo 7.3 da Convenção Americana de Direitos Humanos. O artigo 7.3 só fala: ninguém pode ser submetido a detenção e encarceramento arbitrário. Ele não faz nenhuma ressalva. Letra B. Por meios indiretos, sendo vedada a proibição de propaganda a favor da guerra, apologia ao ódio nacional, racial, religioso, que constitui incitação à discriminação, hostilidade ao crime ou à violência. Olha, está errado aqui, né? Não é vedada a proibição. Pelo contrário, é vedada a propaganda a favor da guerra, da apologia ao ódio nacional, racial, religioso, que constitui incitação à discriminação, à hostilidade ao crime e à violência. Então, quando fala que é vedada a proibição, é justamente o contrário. É vedada é a propaganda. Errado também. Letra C. Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família e da sociedade, ressalvadas as distinções estabelecidas por lei entre direitos dos filhos nascidos fora do casamento e daqueles nascidos dentro do casamento. Errado, né? Olha, a convenção, pessoal, no artigo 17, parágrafo 5º, ela, pelo contrário, ela diz que não pode ser feita distinção entre filhos, quer sejam oriundos do casamento, quer sejam oriundos, né, são filhos fora do casamento. Então, dentro ou fora do casamento, não importa. Os filhos são iguais, né? Não há diferença de filhos. Então, está errado aí quando fala que ressalva a distinção estabelecida por lei entre direito dos filhos nascidos fora ou dentro do casamento. Não há essa distinção. Letra D. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. Aí, até aí está certo. Até aqui na vírgula, nós temos chamado princípio do non-refoulement. Por esse princípio, pessoal, o estrangeiro não pode ser expulso, ele não pode ser deportado, não pode ser extraditado,
Se estiver em risco a sua integridade física, a sua vida, se ele provavelmente vai sofrer alguma tortura, por exemplo, lá no país para onde ele vai ser encaminhado, então não se encaminha, não se deporta, não se expulsa, não se extradita esse estrangeiro. Esse é o chamado princípio do non-refoulement ou princípio do não rechaço ou da não devolução, salvo na hipótese de expulsão coletiva de estrangeiro. Aí está errado. Aí tornou a alternativa incorreta, porque a Convenção Americana ela proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros. Está no artigo 22.9. Não é possível a expulsão coletiva de estrangeiro. A ideia aqui é justamente evitar a xenofobia, né? Não pode. Cada caso tem que ser analisado de forma individual. Não pode haver expulsão coletiva. Então, só sobrou a letra E, é o nosso gabarito. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Perfeito. Aí o artigo das garantias mínimas, lá do artigo 8º, parágrafo 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, ele estabelece aqui, ó, razoável duração do processo, juiz natural, são vários princípios aí previstos nesse artigo 8º. 10ª questão, em relação à competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Letra A. Tem competência para obrigar o Estado-parte a responsabilizar o infrator no campo penal, assim como para alterar a legislação nacional, a fim de adequá-la à norma internacional de direitos humanos, mas não para determinar ao Estado-parte medidas que assegurem assistência médica e psicológica, de forma gratuita e imediata, inclusive fornecimento de medicamentos. Errado, né? A Corte pode sim determinar que o Estado ele preste um serviço, um atendimento médico, psicológico, né, de forma gratuita e imediata para aquela vítima ou os familiares da vítima de violação de direitos humanos, tá? Quanto a essa questão de obrigar também o Estado parte a responsabilizar o infrator, alto lá. A gente viu que a Corte entende que a obrigação processual positiva é de meio, não é de resultado. O Estado é obrigado, claro, a adotar diligências, né, sérias para o deslize daquele fato, mas isso não necessariamente vai conduzir a uma punição, vai depender, claro, das provas. Tem que respeitar o devido processo legal. A letra A está incorreta. Letra B. Tem competência para condenar o Estado parte ao pagamento de indenização por danos materiais e morais às vítimas diretas da conduta lesiva e também a seus familiares, correto até aí, conforme autorizem as circunstâncias do caso concreto, mas não para impor ao Estado parte o restabelecimento do direito à vítima da sua situação social e vida familiar. Errado. Parte final deixou assertiva e incorreta. A regra, pessoal, é que a Corte, a Corte Interamericana, ela busca o restabelecimento da situação anterior à violação de direitos humanos. Ela vai buscar, claro, a reparação integral e, se for possível, ela restabelece a situação anterior, né? O status quo antes. Então, está errado. Tá? Letra B. Vamos ver aqui a letra C. Tem competência para determinar diretamente ao Estado parte a cessação da violação ao direito. Perfeito, está previsto na Convenção Americana. E também a adoção de providências objetivando tornar sem efeito decisão de tribunal nacional em desacordo com norma de proteção fixada pela Convenção. Perfeito, aqui é o nosso gabarito. Olha, cuidado, a Corte ela não revoga a lei interna, não. Ela determina providência ao Estado, para que o Estado condenado assim faça. Retire do mundo jurídico por meio do órgão competente, que no caso vai ser o seu Poder Judiciário, aquela lei inconvencional. Mas não é a Corte que vai fazer isso, tá bom? Então, cuidado aí, beleza? O Alex coloca aqui, professor, essas expulsões em massa que o governo americano promove. Olha, seguinte, Alex, ali são deportações, né? Porque são pessoas ilegais, irregulares naquele estado. Veja, os Estados Unidos, eles não têm a tradição de ratificar tratados e convenções internacionais. Então, o que a gente vê aqui, os Estados Unidos não ratificam. Por exemplo, você tem a Convenção Americana sobre Direitos das Crianças, que é o tratado que conta com mais adesões, mais ratificações na história. Praticamente todos os integrantes das Nações Unidas ratificaram a Convenção sobre Direitos das Crianças, salvo os Estados Unidos. Então, o que a gente vê aqui não se aplica para os Estados Unidos, já que, para que um Estado ele seja responsabilizado no cenário internacional, ele precisa voluntariamente
ter aderido ao tratado ou ratificado aquele tratado. Isso é um exercício da sua soberania, tá bom? Vamos adiante, pessoal. Letra D, tem competência para declarar prescrição de ação de anulação ajuizada pelo infrator perante o Estado parte, visando a possibilitar a continuidade da investigação e a punição da conduta violadora de direitos humanos. Olha, a Corte ela não determina a declaração da prescrição de ação de anulação ajuizada pelo infrator, não. Ela determina que o Estado afaste os obstáculos para a apuração daquele fato. Isso sim, pode ser prescrição, pode ser qualquer outro, mas não é ela que vai afastar a prescrição, ela determina o Estado violador. Então, o erro está aí. E a letra é não respondida, né? 11ª, a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, assinala a opção correta. Letra A. No sistema da Convenção, os direitos essenciais das pessoas dependem da nacionalidade delas. Claro que não, isso viola até a característica da universalidade dos direitos humanos. Já no artigo 1º, 1 da Convenção, ele fala expressamente que os Estados se obrigam a proteger os direitos previstos na Convenção, independentemente de qualquer característica, inclusive a origem nacional. Então, não importa a nacionalidade de quem está no território daquele país. Letra B. Os Estados signatários da Convenção têm não somente o dever de obedecer às disposições da Convenção, como de aprovar medidas internas, legislativas e de outra espécie, conforme necessário, a fim de gerar plena observância dela. Perfeito. Aqui é o nosso gabarito. Está no artigo 2 da Convenção Americana. Tá bom? É o nosso gabarito, letra B. Letra C. A Convenção não veda nem estabelece restrições à aplicação da pena de morte. Já está errado. Cuidado, não é que a convenção ela proíbe a pena de morte, ela não proíbe em absoluto. O que ela diz é o seguinte: estados que ainda aplicam a pena de morte pode continuar aplicando, mas só para os crimes mais graves. E além disso, ela vai dizer: estado que aboliu a pena de morte não pode restabelecer. Se o estado acabou, extinguiu a pena de morte no seu território, não pode restabelecer, porque isso configuraria a vedação retrocesso. Uma violação à vedação retrocesso. E, pessoal, então, aquele Estado que vem aplicando a pena de morte pode continuar aplicando, mas só para crimes graves. O que nunca aplicou pena de morte não pode instituí-la. E aquele que abandonou a pena de morte, aboliu, não pode restabelecer. É isso que a Convenção fala. Então, veja que ela não proíbe em absoluto a pena de morte, já que aquele Estado que aplica a pena de morte pode continuar aplicando, desde que para crimes graves. Então, a letra C está errada. A letra D. O direito ao duplo grau de jurisdição, que é aplicado em todos os processos criminais no Brasil, decorre da Convenção. Errado. É verdade que a Convenção ela trata o duplo grau de jurisdição de forma expressa, diferentemente da nossa Constituição, em que esse princípio está implícito. Mas a gente não aplica o duplo grau de jurisdição para todos os processos criminais no Brasil, não. Só você lembrar das competências originárias. Quando o processo ele já começa no STJ ou no STF, no processo criminal, você não fala em duplo grau de jurisdição. Então, não confunda recorribilidade com duplo grau. Pode ser que você tenha uma sem ter a outra. Por exemplo, nos embargos de declaração, você tem recorribilidade, porque é um recurso, mas você não tem duplo grau de jurisdição. Porque o que é duplo grau de jurisdição? É aquela possibilidade de reexame de matéria de fato e de direito por um órgão ad quem, né? Por um juízo, geralmente, hierarquicamente superior. Ora, mas nos embargos, quem que vai julgar os embargos? É o próprio órgão prolator da decisão embargada. E é possível que você tenha também, pessoal, duplo grau sem recorribilidade, como acontece com o reexame necessário. Por exemplo, quando o juiz de primeira instância ele julgar procedente um habeas corpus, ele fica obrigado a encaminhar sua decisão para o tribunal, porque senão aquela decisão não vai ter eficácia, ela não transita em julgado, uma condição de trânsito em julgado, um objetivo de eficácia do trânsito em julgado. Então, você tem aqui o duplo grau sem recorribilidade. Isso não vai dizer que o juiz está recorrendo da própria decisão dele, né? Não tem o pressuposto da voluntariedade. Então, o erro é dizer que é aplicado em todos os processos criminais do Brasil o duplo grau de jurisdição. Não é. E letra E, a Convenção protege sem limitações o direito de reunião pacífica e sem armas. Errado. A Convenção fala que a lei pode estabelecer, sim, restrições ao direito de convenção, de reunião, desculpa. Está no artigo 15 da Convenção. Então, se aquela reunião ela violar a ordem pública, a moral pública, a segurança nacional, a segurança pública, direitos das outras pessoas, pode estabelecer, sim, uma restrição a ela. Então, ela não tem limitação, não.
Não é certo dizer que ela é sem limitações. Há, sim, limitações. Questão 12, no que se refere às sentenças relacionadas ao Brasil no âmbito da Corte, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. No caso Nova Favela Brasília, a Corte reconheceu que as vítimas estavam submetidas a padrões de discriminação estrutural e interseccional, haja vista a condição de pobreza estrutural e por se tratar, em sua maioria, de meninas e mulheres afrodescendentes. Errado, pessoal. Isso aqui é outro caso. Aqui é o caso dos empregados da fábrica de fogos artificiais de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus. É outro caso em que a Corte reconheceu essa discriminação estrutural e interseccional. Nova Favela Brasília, na verdade, aqui houve execução sumária, né, por parte da polícia lá no estado do Rio de Janeiro, e o que houve foi que a Corte, dentre outras condenações do Brasil, repudiou os chamados autos de resistência. E diz também que polícia não pode investigar a polícia. Tem que ser um órgão independente. Nosso caso aqui é o Ministério Público, deveria investigar a polícia. Isso no caso, Nova Favela Brasília. Então, letra A errada. Letra B. No caso trabalhador da Fazenda Brasil Verde, a Corte concluiu que, em decorrência do dever geral de prevenção, um Estado é responsável por qualquer violação de direitos humanos cometida entre particulares dentro da sua jurisdição. Cuidado, nem sempre o Brasil vai ser condenado por um ato particular, não. E, na verdade, é regra até que não seja. Quando é que o Brasil pode ser condenado perante o Tribunal Internacional por ato em particular que violou direitos humanos? Quando o Brasil não preveniu, ele se omitiu do dever de prevenir a violação de direitos humanos praticada pelo particular, ou então, quando existe uma atividade particular, uma empresa funcionando de forma irregular, porque o Brasil não fiscalizou, ou não regulamentou, ou não fiscalizou aquela atividade privada. Aí acaba violando direitos humanos. Aí, nesse caso, ele pode ser, sim, responsabilizado. Como aconteceu aqui, ó, no caso dos empregados da fábrica de fogos de artifício de Santo Antônio de Jesus. Era uma fábrica privada que estava funcionando de forma ilegal. O Brasil não regulamentou, não fiscalizou de forma adequada e, portanto, ele foi condenado. Letra C. No caso Nogueira de Carvalho e outros, a Corte afirmou não poder conhecer do fato da morte de Gil Nogueira de Carvalho, mas se declarou competente para examinar as ações e omissões relacionadas com violações contínuas ou permanentes. Perfeito, né? Já falei para vocês. Ó, esse caso aqui foi o único que o Brasil foi absolvido, como eu disse. Ele aconteceu antes de o Brasil aceitar a competência contenciosa da Corte, então a Corte não examinou o assassinato, a morte de Nogueira de Carvalho. O que ela examinou foi a impunidade, a violação da obrigação processual positiva de investigar, processar e punir, porque ela é uma violação de direitos humanos contínua, permanente. Então, ela pode acontecer mesmo para fatos anteriores a 10 de dezembro de 98, que foi quando o Brasil aceitou a competência contenciosa da Corte. Então, letra C é o nosso gabarito. Letra D. No caso Salles Pimenta, a Corte determinou um mecanismo para a reabertura de processos judiciais, salvo naqueles acobertados pela prescrição, quando em uma sentença da Corte se determinar a responsabilidade do Estado. Na verdade, esse caso Salles Pimenta, esse que é o que aconteceu em Marabá, né? Acabei trocando com outro que eu falei anteriormente. Esse caso aqui foi assassinato do advogado do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Marabá, no Pará. Ele foi assassinado. E, de novo, pessoal, impunidade, violação da obrigação processual positiva. O Brasil acabou sendo condenado também no caso Salles Pimenta, tá? Mas, olha, a Corte determinou a criação de um mecanismo para reabertura de processos judiciais, a Corte não determina isso. O que ela determina é o afastamento dos obstáculos que levam ao Brasil não investigar de forma adequada aquela violação de direitos humanos, tá bom? Então, a letra D está errada. E a letra E, no caso Barbosa de Souza, que é Márcia Barbosa de Souza, e outros, a Corte rejeitou o pedido de reparação para adoção e implementação de um protocolo nacional que estabeleça critérios para investigação de feminicídio. Errado. A Corte determinou, sim, esse protocolo para investigação de feminicídio. Aqui foi um caso em que houve um feminicídio praticado por um deputado estadual, só que naquela época a imunidade parlamentar acabou levando à impunidade, né, que precisaria naquela época de autorização da Assembleia Legislativa, e demorou muito para ser processado. No caso, ele acabou morrendo, o deputado, e não foi adequadamente punido. Então, o Brasil acabou sendo condenado
por violação dos direitos de Márcia Barbosa de Souza. E, nesse caso, uma das condenações que a Corte determinou ao Brasil foi justamente a adoção desse protocolo de investigação de feminicídio. Então, letra E está errada, gabarito, letra C. 13. A respeito da proteção regional dos direitos humanos, assinale a alternativa correta. Letra A. As especificidades que orientam os direitos humanos impedem a formulação e apreciação de pedido de desistência no procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Errado, pessoal. Há possibilidade, sim, de desistir do procedimento perante a comissão. Está previsto no regulamento da comissão. Pode existir a parte, mas isso não vincula a comissão. Ela pode, sim, continuar com o procedimento, mesmo que o peticionário tenha desistido dele. Então, a letra A está errada. Letra B. Sob pena da Corte Interamericana de Direitos Humanos rejeitar a objeção relativa à falta de esgotamento de recursos internos, o Estado deve apresentar a referida preliminar durante o procedimento de admissibilidade perante a comissão. Perfeito, já falei sobre isso, né? Aplicação do princípio do estopel ou non venire contra factum próprio, se o Estado deixou de arguir a exceção preliminar perante a comissão e só quer arguir perante a Corte. Ele não pode fazer isso. Então, nosso gabarito é a letra B. Letra C. A ausência de um consenso interno nos estados submetidos à jurisdição da Corte impede o exercício da atividade consultiva em torno de determinada questão. Não. Não é porque não existe um consenso interno naquele estado que o estado ele fica em possibilidade de consultar a Corte. Não, ele pode consultar. Inclusive, ele pode consultar até a respeito da convencionalidade ou não de um ato interno dele. Imagina que está tramitando um projeto de lei perante o Congresso Nacional do Brasil, no caso, a legitimidade é do chefe do Poder Executivo, e nesse caso, para a opinião consultiva de interpretação, só pode o chefe do Executivo. Ele pode consultar a Corte para que ela diga se aquele projeto de lei ele é convencional ou não. Então, letra C está errada. Letra D. A Corte, intérprete última da Convenção, tem competência para emitir interpretações a respeito de todas as disposições da Convenção, salvo aquela natureza processual. Errado, né, pessoal? Processual também, claro. Qualquer artigo, disposição da Convenção ou de tratados internacionais que têm aplicação no sistema interamericano. Até as normas de soft law, como é o caso da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, também pode ser objeto de uma opinião consultiva, como a própria Corte já decidiu. A letra D está errada. Letra E. Por força da teoria da hierarquia dos tratados, a Corte poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade das leis internas dos Estados-membros, até aí correto, salvo as de natureza constitucional. Errou. A Corte entende, pessoal, que até norma constitucional originária pode ser objeto do chamado controle de convencionalidade, né? Ela pode se debruçar sobre uma norma constitucional. Isso aconteceu com a Constituição do Chile. Existe uma disposição lá na Constituição do Chile que a Corte entendeu inconvencional e determinou ao Chile que retirasse do mundo jurídico. Ele acabou retirando, acabou, na verdade, consertando, retificando aquele dispositivo constitucional chileno que violava a liberdade de expressão, tá bom? Então, cuidado. O posicionamento do STF é diferente. O STF entende que, claro, prevalecem as normas constitucionais, né? Então, por exemplo, não pode a Convenção Americana, que tem status supralegal, derrogar ou revogar a Constituição, que a Constituição está no patamar hierárquico superior. Esse é o entendimento do STF, não é o entendimento da Corte. 14ª, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, admite excepcionalmente a prisão civil do devedor de pensão alimentícia e do depositário infiel. Já a Convenção admite em caráter excepcional a prisão civil do inadimplente de obrigação alimentar. Diante dessa controvérsia, o STF fixou a jurisprudência afirmando o quê? Olha, esse caso aqui, né, caso já bem emblemático, bem conhecido, paradigmático, em que o STF ele entendeu que a Convenção Americana de Direitos Humanos, como ela é um tratado internacional de direitos humanos que não foi aprovado pelo quórum das emendas, ela tem status supralegal, ou seja, ela está acima da lei ordinária, mas abaixo da Constituição. Professor, mas então por que que não cabe a prisão civil do depositário infiel? Por que que o STF decidiu isso? Se a própria Constituição, ela prevê, só um momentinho, pessoal. Sim, voltando aqui. Então, ó, o STF ele entendeu que a Convenção Americana ele tem status supralegal, tá?
e, portanto, ela está acima da Constituição, desculpa, acima da lei ordinária e abaixo da Constituição. Ora, mas, professor, se a Constituição ela permite também a prisão do depositário infiel, por que não pode acontecer, então, se a Constituição, a prisão do depositário infiel, se a Constituição está acima da Convenção Americana? Por quê, pessoal? Essa norma constitucional ela é de eficácia limitada. Ela precisa ser regulamentada por uma norma infraconstitucional, por uma lei ordinária. E qualquer lei ordinária que vai estabelecer os casos de prisão civil do depositário infiel vai conflitar com a Convenção Americana, que tem status supralegal, que vai estar acima dessa legislação ordinária. E, portanto, ela vai ter eficácia paralisante, ela vai paralisar a eficácia dessa lei ordinária, tá bom? Portanto, é possível, sim, a prisão civil do devedor de alimentos, porque também tem previsão na Convenção Americana, mas não pode haver a prisão civil do depositário infiel. Logo aqui, o nosso gabarito vai ser a letra B de bola. É lista a prisão civil do inadimplente de pensão alimentícia, mas não do depositário infiel, tá bom? E a última questão aqui, 15ª, suponha que foi constatada uma situação de trabalho análogo a de escravo numa fazenda, numa propriedade privada, situada em determinado município do estado de Goiás. Isso violaria, dentre outras normas, a Convenção Americana. Diante de tal situação, a obrigação de cumprir as disposições da referida Convenção, fazer cessar a violação e assumir as responsabilidades perante os órgãos competentes do sistema interamericano, cabe a quem? Pessoal, quando o Brasil vai no cenário internacional, perante a sociedade internacional, e ratifica um tratado, ele, Brasil, República Federativa do Brasil, está se comprometendo a cumprir aquele tratado. E se ele descumprir, ele é que vai ser punido. Ela, a República Federativa do Brasil, é que será punida. Não importa se no território quem violou os direitos humanos foi o particular, foi o município, o Estado-membro, quem vai responder no cenário internacional é a República Federativa do Brasil, como a gente falou. Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra D. Quem vai responder é o governo nacional do Brasil, tá bom? Aí depois ele pode entrar com ação regressiva contra o outro ente federativo. Então, gabarito letra D. Com isso, meus amigos e amigas, depois aqui de todos os percalços, né? Energia que caiu mais de uma vez, inclusive, mas conseguimos concluir a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos aí comentar de forma bem verticalizada 15 questões recentíssimas, atualizadíssimas das principais bancas que elaboram provas para as mais relevantes carreiras jurídicas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Sem perguntas. Valeu, Maria Eduarda, obrigado. Obrigado, Carol, pelos elogios. Valeu, Fernanda. Pessoal, espero vocês na nossa próxima aula. Vamos colocar de novo lá na comunidade, né? Mais uma enquete para que vocês escolham o tema da nossa próxima aula de resolução de questões, tá bom? Então, aguarde que em breve a gente vai colocar lá a enquete. Um abraço e até lá.